Boa noite, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. Quarta-feira da comunhão. Mesmo nesse período é um pouco mais fechadinho, chuvoso, né? Estamos aqui em comunhão, que a Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena as nossas bênçãos. Amém? E amado, eu amo o Senhor, porque Deus tem uma maneira de falar conosco, né? Quando o Senhor Igor foi pregar no domingo, e ele pregando no domingo, e conforme ele pregava, o Senhor ia falando comigo. E mostrando que às vezes a gente quer julgar, a gente quer achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. E ele falava, eu falava, Senhor, me perdoa, porque às vezes a gente fala mesmo, né? Minha é a vingança. A gente precisa pedir muita misericórdia de Deus. E conforme o Igor ia falando, o Senhor começou a ministrar um texto, e eu só escrevi rapidamente, e depois eu fui anotando. Vem aqui já, meu amado, obrigado. Vem aqui, tá aqui. E Deus foi ministrando. E quando foi hoje à tarde, eu lá no trabalho, na correria do trabalho, teve uma hora que eu dei uma parada assim, o Senhor falou comigo assim, tão claro, sobre uma passagem aqui que nós vamos até ler mais à frente. Eu falei, Senhor, misericórdia, como Tu és bom. Como o nosso Deus é bom, amado. Sabe por quê? Porque nós cantamos aqui, só Tu és Senhor, majestoso. Majestoso vem de majestade. Majestade porque Ele é Rei. E ainda como Rei, aceitou, ou mais do que aceitou, escolheu ter uma prostituta na sua genealogia. E por quê? Porque Ele quis mostrar a mim e a você que por mais que nós estejamos errando, por mais que nós estejamos pecando, ou por mais que nós tenhamos pecado, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Seu sangue tem capacidade de mudar a nossa história. Ele, quando entra na nossa história, ele tem capacidade de mudar tudo aquilo que nós vivemos anteriormente a ele. Quando nós passamos a conhecê-lo, aquilo que nós fizemos já não é mais importante, mas passa a ser importante aquilo que nós passamos a viver nele. Por isso que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. E aí o Senhor falou muito claramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 2. Eu botei um texto assim, Raabe, de prostituta a heroína da fé. Ou, ainda cheguei a colocar aqui, de prostituta a participante da genealogia de Jesus. É lindo demais, amado. Josué, capítulo de número 2, conforme você for encontrando, vai ficando de pé. Nós vamos ler o capítulo 2 todo, para que se alguém aqui ou alguém em casa não tiver o entendimento, o conhecimento dessa história, possa ler, aprender, e depois você possa entender que Deus tem capacidade de mudar o nosso caráter, a nossa vida. Amém? Capítulo 2 de Josué diz assim a palavra do Senhor. Aqui não está pegando bem, vou ler ali. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ou seja, mandando aqueles homens que estavam perseguindo a eles, indo embora da casa dela.
Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis do Amorreu, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me pelo Senhor que vos, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não vos denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E lhe disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer. Se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nela puser a mão. Lembra o povo de Deus saindo lá do Egito? Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos obrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. Ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Amém? No 24, não é isso? Então 24. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque entendemos, Pai, que nós não somos merecedores, Pai, mas o teu sangue, o teu sacrifício na cruz foi capaz de nos envolver, de nos incluir, Pai, na tua fidelidade, no teu projeto, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós te agradecemos porque só tu és santo, mas tu nos aceita, Pai, e nos faz santo em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz, confessamos os nossos pecados, e assim, Senhor Deus, como aquele escarlata, aquele fio de escarlata estava na janela daquela mulher, nós, Senhor Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, também podemos dizer que somos salvos em Cristo. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Abençoa as nossas vidas nessa noite, Pai. Fala conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, esse capítulo 2 de Josué, ele tem esse detalhe, essa história dessa mulher chamada Raabe. E conforme a Bíblia enfatiza para nós,
no primeiro versículo, prostituta. Alguns entendem que não, ela não era bem prostituta, tentam dar um jeito, ou tentam dar uma melhora. Não, ela não era uma prostituta, não é bem isso que a palavra de Deus quer dizer. Amados, a Bíblia em nenhum momento encobre o erro do homem. A Bíblia em nenhum momento encobre o meu erro e o teu erro. A Bíblia não é para encobrir os nossos erros, mas ao contrário, é para revelar os nossos erros, para que reconheçamos que só Cristo tem poder de mudar a nossa história. A Bíblia é clara, e ela devia ter uma influência, porque a casa dela era num local estratégico, era no muro da cidade. A casa dela tinha uma posição em que todos a conheciam, não só por aquilo que ela fazia, mas porque a casa dela era estratégico. Se alguém queria olhar quem estava chegando, podia subir nos muros da casa dela e ver. Então a casa dela era um local estratégico, tanto é que aqueles homens, quando chegam, vão até lá. E a Bíblia vai nos mostrando, querido, que aquela mulher, apesar da sua origem, no sentido do seu pecado, no sentido de primeiro ser chamado de prostituta. O início da história daquela mulher é prostituta. E o final da história dela, nós vamos ver lá na frente, fazendo parte da genealogia de Jesus. Querido, eu não sei qual é o seu erro. Eu não sei a sua história do passado. Eu não sei aquilo que você fazia antes de Jesus. Mas eu quero te dizer, não aceite as acusações do inimigo. Mude as suas atitudes, mude o seu caráter, permita que Deus mude o seu caráter, porque a sua história com isso também vai ser mudada. Aquela mulher é um dos maiores símbolos de uma mudança, de uma transformação, de uma história nova. Amém? Porque talvez, assim como Raabe, se você prestar atenção, Raabe, talvez eu e você possamos estar como Raabe. Como? Sem esperança. A Bíblia nos mostra claramente que Raabe conhecia a história. A Raabe conhecia a história do povo de Israel. A Bíblia nos mostra que Raabe conhecia o que havia acontecido com o povo de Israel e com o que Deus havia feito com eles. Como Deus havia libertado aquele povo. Como Deus tinha sido com eles, como Deus havia sido com eles nas outras batalhas, o que Deus estava fazendo através daquele povo. Amado, você pode não perceber, mas o inimigo, as pessoas percebem o que Deus tem feito na tua história. Você pode achar que não, mas quando alguém olha para você e fala assim, eu conheço o que você fazia antes, eu lembro que não tinha esse brilho, eu lembro que a sua vida não era essa mesma forma. Você não tinha essa mesma alegria, você não tinha esse mesmo entusiasmo, você não tinha essa mesma história para contar. O que foi que aconteceu? E se as pessoas perceberem e souberem que você serve ao Deus de Israel, eles vão saber que Jesus Cristo mudou a tua história. Por isso a importância desse testemunho, amém? E Raabe estava no caminho da promessa. E por que Raabe estava no caminho da promessa? Porque ela estava onde? Em Jericó. E Jericó fazia parte. Jericó era como se fosse a porta de entrada para aquilo que o Senhor queria fazer, para a terra que Deus queria e tinha como promessa. Então, querido, não importa, eu quero te dizer nessa noite que você faz parte da promessa de Deus, você está no caminho da promessa de Deus, você está no caminho do projeto de Deus. Não olha para a tua vida como uma vida destruída, como uma vida sem graça, como uma vida que não tem como, porque Deus faz das coisas loucas, usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque Deus, a Bíblia diz que Ele usa aquele que não é, para fazer verdadeiramente aquilo que Ele quer, e você faz parte desse projeto. Louvado seja Deus. E aquela mulher temia, por quê? Por ouvir os feitos de Deus. E a Bíblia vai dizer que não só ela, mas todo o povo de Jericó temia. A Bíblia diz que eles estavam desmaiados diante daquela história. Amado, assim como Deus fez com aquele povo, Deus quer fazer conosco. Olha o que a Bíblia diz para nós no versos 9, vamos ler do 9 até o 11, para a gente
entender um pouquinho. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só, aquela mulher disse: bem sei que o Senhor com letra maiúscula, ou seja, Deus, Yahvé, o Eterno, vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Ela está se colocando como da parte do povo temente, do povo que entendia, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Amado, o milagre do Mar Vermelho é como as coisas que Deus tem feito na tua vida. É para as pessoas se assustarem, se apavorarem mesmo. E a Bíblia ainda diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior o testemunho dos teus erros, maior aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Maior é o símbolo disso. Maior é o estrondo disso. Maior é a imagem do que isso vai fazer na vida dos outros. Quando saí do Egito, também o que fizeste aos dois reis do Amorreu, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruídos. No 11 diz assim: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher estava confessando com seus lábios o Deus que aqueles homens serviam. Aquelas mulheres estavam confessando com seus lábios, e a Bíblia diz o quê? Que aquele que crê com o coração e confessa com seus lábios, esse será salvo. Amado, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não erra, a Bíblia nos mostra claramente, ela é de Gênesis a Apocalipse, é o mesmo Deus, e ela não se contradiz. Aquela mulher confessou com os lábios e creu com o coração. Não o que Jesus fez, porque até então não era Jesus, mas o que o Eterno podia fazer. Amado, isso é lindo demais. Quando eu estava em casa, ou quando eu estava no trabalho, o Senhor começou a me mostrar isso, e falar exatamente sobre o sangue, sobre a revelação do que Deus podia fazer, como Deus fazia e podia mudar a história. Louvado seja Deus. E o que é interessante é que aquela mulher não quis a salvação só para ela. Ela não foi egoísta. Nós temos que aprender com essa mulher. Olha o que a Bíblia diz no verso 12. Olha o que a Bíblia diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal por certo. No 13 ainda diz assim: de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. O que a Bíblia diz para nós? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amado, a Bíblia é linda demais. A história dessa mulher é linda demais, porque ela não se preocupou apenas consigo mesma, ela não apenas se preocupou com a sua vida, com a sua história, ela quis envolver com ela e sabia do Deus que era possível isso, ela e a sua casa. Temos que aprender isso. Nós não podemos querer a salvação só para nós, precisamos falar para os outros. Olha, Deus pode mudar a sua história, a gente precisa ter coragem. Pastor Pedro falou aqui que nesses próximos 6 meses haveria salvação em nossas casas. Precisamos crer e tomar posse disso e falar do nosso Deus para essas pessoas, falar do nosso Deus para a nossa família. Aquela mulher, amado, logo se preocupou com isso, falou para aqueles homens, mas o que ela fez foi certamente depois disso correr para falar com a família: olha, vai vir, o povo de Deus está vindo aí, eles vão tomar a terra, nós já temos ouvido o que eles fizeram, o que Deus fez com eles, vamos, não vamos sair. E aquela família aceitou. Por que você acha que a sua família não vai aceitar? Aquela mulher não tinha como dar testemunho, porque aquela mulher não tinha uma história mais bonita do mundo. Aquela mulher não tinha a melhor história do mundo, mas a família dela creu. Por quê? Porque o Senhor era com ela. Eu quero profetizar na tua vida, querido, a tua família vai acreditar, porque Deus é contigo. Oh, ribaná, shuricanda lá mais. Creia nisso, amado. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ela é para todos. Ela se renova, ela se renova, ela se renova, é para mim e para você, querido. Não é privilégio, louvado seja Deus. E nós vimos como acontece as coisas de maneira tremenda.
Tremenda, tremenda, glória a Deus. Querido, a Bíblia nos mostra que a história de Raabe começa a ser mudada através de uma atitude de fé. Preste bem atenção nesse detalhe. A Bíblia nos mostra uma atitude de fé. Primeiro, em esconder aqueles homens. Depois, de fazer com que os que perseguiam fossem embora. Depois, mais ainda à frente, fazendo com que aqueles homens se colocassem de uma maneira, num acordo, num pacto, capaz de fazer com que a vida dela e a da família fosse salva. Isso tem que ser pela fé. Pelo natural, aquela mulher não faria isso. Por quê? Porque aquela mulher adorava outros deuses. Aquela mulher servia a outros deuses até então. Ela podia servir a outros deuses, mas ela reconheceu que o Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Ela servia a outros senhores, mas ela reconheceu que só um Senhor é Deus. A gente precisa ver isso, querido. É lindo essa história. Em Hebreus 11, no capítulo 11, verso 1 e 2, a Bíblia nos mostra, querido, que mesmo nessa mesma posição, a Bíblia não diz, ela ali parou de ser prostituta. Presta bem atenção. A Bíblia nos mostra assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No 2 diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aquela mulher deu bom testemunho. Aquela mulher, mesmo errando, mesmo falha, aliás, ela deu bom testemunho. Eu e você precisamos dar bom testemunho. Eu e você precisamos aprender a confessar, a mudar, a fazer com que a coisa aconteça de uma maneira tremenda. Por quê? Porque não era o fato dela ser uma pecadora que ela não sabia o que Deus podia fazer. É pela fé, é pela fé. Hebreus 11, verso 31, que a Bíblia nos mostra. Aleluia. Pela fé, Raabe, a meretriz, ou a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O que fez aquela mulher mudar? Fé. Você precisa crer, querido, que Deus vai mudar a tua história. Você precisa crer que Deus vai mudar a história da tua família. Você precisa crer que Deus tem uma nova história, um novo tempo para você, que Deus vai alcançar a sua casa, que você vai ser abençoado, que você e a sua casa vão servir ao Senhor, como aquela mulher creu, amado. E a mentira de Raabe? Alguns podem dizer, Deus concordou com a mentira de Raabe. Não. Deus não concordou. Deus não pactuou. Deus em nenhum momento diz, olha, eu concordo e acho que você está certo no teu erro. Não, não é a questão. A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus apoia o erro, a mentira de Raabe. O que a Bíblia nos mostra é que Deus aceita a fé que ela teve. O que faz ela mudar não é a questão da mentira. O que Deus aceita não é a mentira. O que Deus aceitou foi o quê? A fé. O coração daquela mulher crendo. O que Deus aceitou e recebeu foi exatamente a fé daquela mulher. Abra Tiago 2, por favor, verso 25 e 26. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. De igual modo, não foi também justificadas por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Vou repetir. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, ou seja, mais do que a mentira, o Senhor se agradou do que ela fez, da atitude de crer e de acolher aqueles homens, quando acolheu os emissários. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aquela mulher não só confessou com os lábios, aquela mulher não só creu com o coração, mas como ela também teve a coragem de ter uma atitude correta. Qual foi a sua atitude correta? Acolher aqueles homens. Porque ela entendia que ao guardar aqueles homens, ao esconder aqueles homens, ela estava fazendo parte do plano de Deus. Você precisa entender que você faz parte do plano de Deus. Você não é o agente que vai fazer o milagre, porque quem faz o milagre é o Senhor, mas você pode ser um agente do milagre. Quem faz o milagre é o Senhor, mas você pode ser um agente do milagre. Você pode ser alguém participativo no milagre.
Porque a fé, querido, ela é capaz de impulsionar os nossos corações a mudar. Se nós entendermos isso, a fé é capaz de impulsionar a mudar os nossos atos e a reconhecer verdadeiramente que nós somos pecadores e que nós precisamos rejeitar a concupiscência da carne. Abra Romanos capítulo 1, por favor. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Verso 5. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, no verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus, querido. A tua fé tem que ser capaz de mudar, que antes você podia servir a outros deuses, mas a partir de agora você diz, eu sirvo ao Deus de Israel. Você podia antes cometer erros, ter falhas, ter uma vida errada, mas agora não, agora o seu bom testemunho e a sua fé vai fazer com que você tenha a atitude correta. Creia, querido, que Deus pode mudar a tua história, o que verdadeiramente pode fazer comigo e com você, querido. E o que marcou? O que marca? Qual é o símbolo? Né? Me faz até lembrar quando o pastor Pedro vai fazer o casamento, ele fala assim, o que você trouxe como símbolo desse casamento, dessa união, né? Que aí a pessoa fala aliança. Qual foi a aliança? Qual foi o símbolo? Qual foi a marca? Nós lemos aqui, foi o cordão de fio de escarlata. Amém? Por quê? Porque assim como aquele cordão do fio de escarlata simbolizava o quê? O sangue de Cristo. Abra, por favor, 1 João capítulo 1, verso 7 a 9, que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. É isso? De quê? De todo pecado. De todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Aquela mulher em nenhum momento se colocou como correta. Aquela mulher em nenhum momento se colocou como coitadinha. Aquela mulher em nenhum momento falou assim, eu tenho agido corretamente, tentando enganar aqueles homens. Não! Ela sabia e reconhecia os seus erros, mas ela sabia que a aliança, o pacto através daquele escarlata, daquele fio, era o símbolo de uma mudança, porque quando aqueles homens vissem o sangue, vissem aquele fio, simbolizava, ela continua querendo fazer parte, ela continua querendo fazer parte desse pacto. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tem, querido, poder de te perdoar de todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não há pecado seu que possa ser maior do que o sangue de Jesus. Não tem mais poder do que o sangue de Jesus. Não tem maior efeito do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem capacidade de nos cobrir e nós podemos chegar diante de Deus. O sangue de Jesus, querido, tem a capacidade de nos colocar em condição de dizer somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse sangue tem muito poder, querido. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar em Josué capítulo 6, verso 22, quando aqueles homens vão para tomar Jericó, vão para fazer parte da missão, ou cumprir o resto da missão, a Bíblia diz assim, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. Vamos lá, vamos ler, até o 25. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, de tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e o acamparam fora do arraial. Lá, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Você vê que todas as vezes que a Bíblia vai mencionar até então Raabe, fala de Raabe como prostituta.
toda vez que aqueles homens se dirigiam a Raabe, ela se dirigia como prostituta. Talvez até hoje, quando olham para você e te falam como ladrão, mentiroso, prostituta, adúltero. Amado, verdade, nós somos falhos. Talvez alguém olhe para você e fale assim, esse homem fala mentira, essa mulher faz isso, esse homem faz aquilo, e falam coisas, talvez mentira ou não a seu respeito, mas talvez venham dessa maneira. Mas depois que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, não é mais dessa maneira que eles te veem. Depois que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não é mais dessa forma que vão te chamar, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e muda a tua história. O sangue de Jesus tem a capacidade de mudar, e a partir de então, aquela que outrora era chamada de prostituta, a Bíblia vai chamar ela de maneira diferente. Abra, por favor, Mateus, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Aleluia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, é a genealogia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. No verso 5 diz, vamos ler, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Vamos ler, não tem problema nenhum. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe. Já não chamou mais de prostituta. Presta bem atenção. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. No verso 16. Vamos para o 16. Vamos para o 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se você for ler, vai passar lá por Davi, ou seja, de Raabe, através de Boaz, Raabe, esse foi avô do rei Davi. Essa entrou na genealogia. Essa mulher que até então era uma prostituta, uma meretriz, passa a entrar na genealogia do Rei dos Reis. Passa a entrar na história, na família, na geração daquele que, mesmo com os erros desses homens todos, porque todos os homens que ali estão na geração, querido, são errados, são pecadores, são homens que erram como eu e você. A única diferença é que eu e você hoje podemos entender que Jesus Cristo, através do sangue dele derramado na cruz, nos faz também filhos, através dessa genealogia de filhos de Deus, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Você pode dizer, eu faço parte da genealogia, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu hoje também estou na genealogia de Jesus. Vamos ficar de pé, querido. Eu e você fazemos parte da genealogia. Eu e você também fazemos parte da genealogia. Você que está em casa e que ainda não aceitou, não entregou a sua vida a Jesus, não confessou Jesus Cristo, hoje é o dia que confessa Jesus Cristo e você também vai fazer parte da genealogia de Jesus. Eu vou chegar mais perto para falar, você está sendo convidado a fazer parte da genealogia de Jesus. Como eu e você, queridos, que aqui estamos, que um dia confessamos Jesus Cristo, que um dia reconhecemos que o seu sangue nos purificou de todo o pecado. Talvez fôssemos conhecidos como prostituta, fôssemos conhecidos como pecadores, como adúlteros, mentirosos, ladrões, salteadores, não sei. Talvez pudéssemos ser conhecidos como qualquer outra coisa. Mas hoje eu e você precisamos e devemos ser reconhecidos como parte da genealogia de Jesus, como filhos de Deus, como filho do Rei dos Reis, como filho daquele que tem todo o poder, como o Eterno fez com Raabe, ele fez conosco, como Deus fez com Raabe, quer fazer com você que está em casa, quer mudar a tua história. Você que vai ouvir essa mensagem, talvez hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não importa. Essa história não vai mudar, porque o Senhor muda a história de quem ouve e aceita Ele.
Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. O Senhor, conforme eu falava, eu começava a Ele ministrar essa mensagem no meu coração. O Senhor falava assim: você precisa dizer para aqueles que vão ouvir que o meu sangue continua purificando de todo o pecado. O meu sangue continua tendo o mesmo efeito, continua tendo o mesmo valor, continua tendo o mesmo poder de purificar de todo o pecado e fazer daquele que aceita e reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus. Oh, Rimanai, Shurikanda Lamais. A Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas a todos quanto receberam, a esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A esses foi dado o poder de fazer parte da genealogia de Jesus. Vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar, para que hoje você possa dizer, se alguma coisa não te incomoda, você possa dizer: Senhor, me perdoa, porque eu creio que o Senhor quer fazer de mim alguém capaz de dizer: faço parte da genealogia de Deus. Vamos louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.